Já. Então, bom dia a todos. Agradeço a presença dos gestores e administradores. E gostaria de cumprimentar a todos. Lamento a ausência de alguns diretores, né? Estou notando que alguns diretores não estão participando da reunião. Deixa eu ver aqui. Todas as autorizações já foram dadas aqui. O pessoal entrar. Bom, nessa reunião a gente vai tratar sobre as orientações para o encerramento de exercício, né? A gente vai fazer um procedimento específico nesse encerramento de exercício. Eu vou falando aqui, mas quem quiser interromper, tiver alguma dúvida, quiser interromper, pode colocar aqui pelo chat ou pedir a palavra também. Vou iniciar. Renata também, fique à vontade para fazer alguma intervenção caso seja necessário. Vou pedir a palavra. Lembrando que essa reunião foi uma convocação feita através do memorando direcionado para as unidades na última sexta-feira, né, dia 11, convocando as chefias e os administradores das unidades. Vou fazer aqui uma lista de frequência daqueles que estão presentes na convocação, né? Tá, salvei aqui a lista dos presentes. Bom, iniciando, o motivador da nossa reunião agora de encerramento de exercício falar aqui sobre alguns princípios orçamentários e indicar uma ação da Proplan em relação à observância desses princípios orçamentários, né, em final de exercício. É importante notar que essa não vai ser uma ação isolada, teremos diversas ações neste mesmo sentido, né, qual seja. A gente tem alguns princípios orçamentários que a gente trouxe aqui. Primeiramente, o princípio da anualidade. Então, conforme o artigo 2º e 34º da Lei nº 4.320, de 64, o orçamento é anual e o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, basicamente, no ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem que o orçamento para rodar alguma atividade, né, uma unidade, o orçamento que ela recebe, né, no caso nós, enquanto IFES, né, o orçamento que a gente recebe deve ser executado no ano fiscal, naquele exercício financeiro. O recurso de inscrição a restos a pagar é um recurso que deve ser tratado com excepcionalidade e por isso devemos ensejar esforços para que isso não ocorra, né, ocorra de maneira mínima possível e da forma mais segura possível. Sabemos já falamos algumas vezes a respeito dos riscos envolvidos em inscrever em restos a pagar empenhos. No caso, o risco é que quando a gente inscreve em restos a pagar, a gente atrela aquele empenho ao fornecedor, né? Então, se o fornecedor, por pressão inflacionária ou por outros motivos, até de irregularidade da própria empresa, deixa de atender, a gente perde o recurso, né? Então, a gente tem algumas perdas de recursos, né? Vou mostrar ao longo do slide aqui as perdas. E, excepcionalmente, esse ano, né, a gente teve um volume de recursos que provavelmente será inscrito em resto a pagar nas unidades acadêmicas muito elevado, né? Sobretudo as unidades acadêmicas da sede. Então, a gente vai trabalhar no sentido de garantir que esses recursos não sejam expostos a risco, ou seja, a gente não perca esses recursos. Por outro lado, a gente tem um entendimento aqui na Proplan que
a centralização de recursos, como já foi feita muitas vezes, né? A centralização de recursos para destinações outras não é benéfica se não for feita em ações estratégicas, né? Então, um outro princípio é a discriminação ou programação, ou seja, as receitas e as despesas devem ser evidenciadas na lei orçamentária de forma discriminada, de tal forma que se possa saber pormenorizadamente as origens dos recursos e sua aplicação. Então, a lei de orçamento não consignará dotações globais para atender indiferentemente as despesas. E o princípio da publicidade e transparência, que de acordo com o artigo 48, são instrumentos da transparência da gestão fiscal, os planos de orçamentos e leis e diretrizes orçamentárias, prestação de contas, relatório resumido da execução orçamentária e as versões simplificadas destes documentos. Aqui na universidade a gente tem o nosso painel orçamentário, né, na Proplan, que já vem sendo desenvolvido desde 2018, se eu não estou enganado, e é um princípio bastante interessante de transparência ativa do nosso orçamento, né? Então, todo o nosso orçamento da universidade é público, pode ser consultado tanto por gestores, quanto membros da comunidade acadêmica, quanto membros da sociedade civil de maneira geral. E com nível de detalhamento bastante alto, né? Até o nível dos empenhos, ou seja, o nível mínimo, né, de detalhamento orçamentário, nível máximo de detalhamento, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa tela aqui, que eu mesmo não estou enxergando bem. Vocês estão conseguindo ver os números aqui da execução das unidades acadêmicas? Estão conseguindo? Sim, Beleza. Então, esse aqui é o estágio atual, né? A fonte é a execução do dia 9 de novembro, né, última semana, da execução das unidades acadêmicas na sede. Então, a execução até outubro, a execução esperada seria de 83%, né, em relação à proporção de execução ao ano. Então, a gente pode notar, e aí a gente marcou aqui em amarelo aquelas unidades que estão abaixo dessa meta, né, de liquidação. Então, a gente pode perceber que todas as unidades da sede estão abaixo da meta de liquidação. O CFI está mais próximo, né? O IBEF, quando a gente separa IBEF e Fazenda, chega perto de 60%, o ICED próximo de 60%, o ICTA próximo de 60%. E especificamente a parte da Fazenda, do IBEF, né? O ICS, o IEG e o ISCO estão com liquidação abaixo de 50% já em meados de mês de novembro. Sabe que esse ano, né, a gente tem praticamente mais um mês para liquidar nosso orçamento, né, até o meados de dezembro, e a segunda quinzena de dezembro, de fato, liquida-se muito pouco. Então, a gente tem uma expectativa de que boa parte desse saldo atual, né, seja os 547 mil aqui de saldo de empenho mais os 149 mil de crédito disponível, boa parte desse recurso seja inscrito em resto a pagar. Seria inscrito em resto a pagar. Aqui a liquidação da sede, percentuais, dos campi fora de sede, e aí os percentuais estão mais altos, né? 69%, 73% Itaituba, Juruti 91%, Monte Alegre 86%, Óbidos 75% e Oriximiná 80%. Ainda assim, possivelmente temos aqui uns 70 mil reais que possivelmente seria inscrito em resto a pagar. Que execução orçamentária da pós-graduação. Temos então liquidações significativas aqui, né, no doutorado CND, o CFI, né, liquidou já
97%, o mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida. Aqui vinculados ao IBF, o SND liquidou 71% e o mestrado em Biociências já liquidou 100%. O doutorado do Educanorte conseguiu uma liquidação de 100%, vinculados ao ICED, né? O doutorado do Educanorte 100%. O mestrado acadêmico em letras ainda está com uma liquidação pequena, de apenas 45%. Que o mestrado escolar em educação indígena não liquidou. Profissional em ensino de física liquidou 100%. Os outros mestrados não receberam orçamento. Mestrado em biodiversidade liquidou, aí agora vinculados ao ICTA. Né? Sim? Na verdade, mestrado profissional de letras e matemática, não é que não receberam orçamento, foi remanejado para o orçamento de graduação, aquele empréstimo que a gente fez, conforme o cronograma de desembolso, e não foi devolvido, digamos assim, né, para o orçamento. Então, esse orçamento ele migrou para a graduação. Tá? Certo, então, por isso que aparece zerado. Entendi. Ambos no âmbito do ICED, né? Isso. O mestrado em biodiversidade liquidou 100% dos recursos e o de recursos naturais da aí do ICTA, né? Então, eu me lembro da gente falar algumas vezes, né, desde de julho, sobre a preocupação que a gente tinha na liquidação das pós-graduações, né? Entanto, eu vejo que essa questão está praticamente resolvida com, né, excetuando aqui alguns casos pontuais, né? Então, a gente tem o mestrado aqui, voltando ao IEG, né? O mestrado em Recursos Naturais da Amazônia liquidou apenas 7%, o mestrado Profinit liquidou 37% apenas, e aí no ISCO, o doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia, né, em rede, liquidou 100%, e o mestrado em Ciência da Saúde apenas 11%. Então a gente tem ainda uma preocupação em relação à liquidação do mestrado em Ciência da Saúde, o mestrado em Recursos Naturais da Amazônia, o Profinit, o mestrado acadêmico em Letras e, em menor grau, o doutorado do SND. Aqui um retrato da situação dos RAPs, né, atualmente nas unidades acadêmicas da sede. E aí com fontes discriminadas pelo tipo de recurso, né? Então, uma parte é LOA, fora um pequeno TERD aqui que sobrou um saldinho aqui, né, inexpressivo. O CFI tem RAP a liquidar 10.622, já tivemos cancelamento de R$ 1.950 em RAP. Vocês sabem, né, os gestores sabem, a gente quando coloca a inscrição em resta pagar, né, mas vou relembrar aqui, né? Quando a gente inscreve um empenho em resta pagar, a gente tem 2 anos para execução desse empenho, né? No primeiro ano de exercício, no segundo ano, após 6 meses, ocorre o bloqueio dos RAPs e no final desse segundo ano de exercício, né, de resta pagar, ocorre o cancelamento. Então vocês podem notar aqui, a Betânia levantou a mão, já passa a palavra. Então vocês podem notar aqui que a gente tem essa coluna de RAPs bloqueados, são aqueles RAPs que serão efetivamente cancelados agora no dia 31 de dezembro. Então a gente tem uma expectativa de cancelamento de RAPs da ordem de R$ 56 mil. Certo. Betânia, pode usar a palavra. Eu não estou ouvindo. Betânia, o microfone está ligado? Ela está digitando. Então, a Betânia está informando que tem RAPs em manutenção predial junto à Sinfra, né? Tá. Cauã. Tá me ouvindo? Cauã, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Não, com relação ao IEG, né? Por exemplo, desses 62 mil,
aqui a liquidar, tem uma boa parte, em torno de quase 19 mil reais, que está na biblioteca para aquisição de livros, entendeu? E eu conversei, eu estou acompanhando, eu tenho acompanhado esse RAP, né? E eu conversei com o Michael, Maico, né? isso, Maico. Isso. E ele me falou que ele está acompanhando também e que provavelmente nessa semana ele iria dar encaminhamento. Entendeu? Então, que depende de outros fatores, né? Sim, sim. Mas sim, ele está bem empenhado nisso. Eu posso testemunhar que eu tenho recebido mensagens, né, com uma certa frequência, e ele Certo. está se esforçando para adquirir esses livros, tá? Então, 19 mil daqui é livro, e eu tenho uma boa parte de passagem, mas também eu tenho acompanhado com a Arliva, inclusive ontem nós conversamos, né, que ele vai começar a quitar nossas faturas, tá? Então eu espero que a gente utilize, né, que a gente consiga realmente utilizar, se não todo, mas uma boa parte desse recurso. E outra coisa que a gente tem que considerar também é que, efetivamente, as despesas dos institutos começaram a rodar em agosto, né? Quando começou o semestre. E a outra coisa também é que nós, por exemplo, rodamos, né? A gente ainda tem uma folga no orçamento, mas que já está toda planejada, o recurso, quando você viu ali, já está todo planejado o recurso. Eu acho que está acontecendo a mesma coisa com as outras unidades que estão abaixo, que a gente utilizou muito rápido ano passado, por exemplo, para combustível e pagamento de diária de motorista. Como nós deixamos de utilizar no ano anterior, por conta da pandemia, nós deixamos inscrito em restos a pagar para utilizar esse ano, e por isso que a gente conseguiu rodar, atender as nossas aulas de campo. Caso contrário, esse nosso orçamento seria insuficiente. Bom, Só isso, obrigada. certo. Aí, quanto à insuficiência do orçamento, é difícil, é preciso a gente ter contas na mesa para a gente verificar isso, né? Enquanto as unidades acadêmicas não me apresentarem as contas, eu não tenho como verificar de fato. Eu fiz uma solicitação, inclusive, ao IEG, Ana Cleide. O professor do IEG veio pedir uma complementação de recurso. Era pouco recurso e no caso, a diretora em exercício, né? Falou que não tinha recurso disponível. Eu estava mostrando para ela, olha, tem de recurso disponível, vocês podem estar priorizando outras coisas e provavelmente vão estar priorizando outras coisas que não vão liquidar esse ano, vão deixar em resta pagar. Mas ela não trouxe contas para Sim, mostrar, então a a gente gente não, prioriza sem a as aula de contas para mostrar, a campo. gente não tem como avançar na discussão detalhada. Não, Mas o tá importante, perfeito. É ótimo esse espelho aí que você mostra. É ótimo, mas já que é uma reunião sim, de acompanhamento, né? Eu só estou te colocando um exemplo do que acontece na unidade. E isso, realmente eu lembro desse pedido, né? Que era para algo que realmente não estava nas nossas prioridades. As nossas prioridades eram colocar em dia as aulas de campo, que ficaram retidas, né? Por conta da pandemia, e as práticas de laboratório. Então, a gente tem dado prioridade para isso. E certo. realmente a gente não. Eu sei de que você está falando. Uhum. Então, Ana Cleide, é importante, eu vou até colocar uma fala aqui para o pessoal ver a linha que a gente está seguindo aqui na Proplan, né? A gente está falando sobre essas questões de resta a pagar, questão de orçamento, né? Que ficam para resta a pagar, não executado no exercício, etc. Não é no sentido de colocar assim, olha, as unidades têm orçamento demais, não estão conseguindo executar o orçamento. Não é esse o sentido da nossa linha de trabalho aqui na Proplan. A gente não pretende reduzir orçamento das unidades acadêmicas. A gente pretende trabalhar de maneira bastante aproximada com as unidades acadêmicas, e isso envolve, por um lado, orientações, e por outro lado, diálogo, e por outro lado, cobranças, né? Tanto da parte da Proplan quanto da parte das unidades acadêmicas, junto ao centro de compra e por aí vai, para que esse orçamento seja executado conforme os princípios que regem a distribuição orçamentária no país, que é um dos mais importantes, é a anualidade, né? É importante
foi perguntado aqui, como Betânia e a Renata já respondeu, né? Em relação aos RAPs de 2021, a gente pode até executar 2023, né? Teoricamente a gente pode, só que é importante lembrar que toda vez que a gente inscreve em resto a pagar, a gente está expondo o nosso orçamento a risco. Primeiro porque a gente está congelando ele num fornecedor. Se aquele fornecedor, por qualquer motivo, não puder mais nos atender, se o fornecedor tiver um problema com uma outra instituição e for penalizado, ele deixa de poder atender a gente e a gente vai perder esse recurso inscrito em RAP. Então a gente precisa trabalhar para que a gente consiga a execução do orçamento durante o exercício, o máximo possível disso, né? E priorizar as ações que a gente sabe que a gente vai conseguir executar no exercício, em vez de fazer priorizações que a gente vê que a gente não vai conseguir executar no exercício. A gente faz uma priorização, mas aí deixa em RAP. Então, na verdade, né, se a gente for pensar temporalmente, será que a gente precisava ter priorizado o orçamento daquele exercício mesmo para essa ação? Se ela só vai ocorrer no ano seguinte, a gente poderia ter deixado para o orçamento seguinte. Nesse sentido, a linha de conversa. E é importante, né, Cleide, eu gostei dessas informações, a gente já tinha, desse diálogo, né? A gente já está acompanhando cada situação dessa de RAP, né, serviços gráficos, com a biblioteca também. Eu pedi informações sobre a biblioteca, sobre a Sinfra, né? A Sinfra já executou recursos desses empenhos, mas creditou em outros empenhos, então ela tem que fazer esses balanços. Isso a gente está, quando se trata das unidades administrativas, a gente faz também esse diálogo direto com as unidades administrativas para tentar auxiliar as unidades acadêmicas na execução desse recurso. Cauã, só uma pergunta. Fala, nós perdemos esse recurso caso a empresa desista ou nós podemos contratar uma outra empresa nessa mesma linha? Perdemos o recurso, professor. A gente teve uma excepcionalidade esse ano, eu acho que é por conta desse orçamento já de final de pandemia e tal, fizeram um decreto, excepcionalmente esse ano, até dia 31 de dezembro, a gente pode mudar o objeto. Aliás, a gente pode mudar de fornecedor mantendo o objeto, desculpa. A gente pode mudar de fornecedor mantendo o objeto. Só que esse mas para obras, né? Para obras, né, Cauã? Obrigado, Isso, para obras. Nos exercícios posteriores é aquele funcionamento normal. Inscreveu em RAP, não muda de fornecedor, infelizmente, né? Então esse é o risco que levou a gente traçar uma estratégia para auxiliar as unidades acadêmicas a executar o recurso sem perda e com uma maior capacidade de flexibilidade e maior capacidade, por isso mesmo, de atendimento das demandas da unidade acadêmica, né? Vamos falar logo adiante, depois de mostrar esse cenário. Então, aqui as unidades acadêmicas fora de sede. A gente tem RAPs a liquidar aqui, somando 15 mil, e uns RAPs bloqueados aqui que vão somar R$ 4.700. Então, esses RAPs aqui provavelmente serão perdidos. 3.800 de Oriximiná e uns saldos em Juruti e Monte Alegre. Aqui o consolidado, né, dos RAPs. A gente tem os RAPs a liquidar, os RAPs já bloqueados e os RAPs cancelados esse ano. Então percebam que a gente tem alguns RAPs que provavelmente vão ser cancelados aqui, né, totalizando R$ 63 mil, 1.900 do administrativo, 56 mil dos institutos e 4.700 da sede. E a gente já teve um RAP cancelado aqui no valor bastante alto, né? Vocês podem perceber 104 mil de unidade administrativa. Esse RAP cancelado aqui no administrativo, né, fora os pequenos saldos inexpressivos, o valor de mais de 100 mil reais, foi em relação ao processo seletivo junto à FADESP, né, aquele processo seletivo especial indígena quilombola que a gente fez com uma fundação externa. Seria executado presencial, mas por conta da pandemia, né, o retorno da pandemia voltou a ser remoto. A gente teve aqueles problemas todos, né, em relação à execução pela FADESP, cancelamos aí o excedente, perdemos esse recurso em relação que tinha sido aplicado ao PSEI. E já voltamos, né, nesse modelo agora, esse último PSEI que a gente já retornou a executar os processos seletivos especiais com a nossa capacidade interna, né, via PROEM, além de ter saído um pouco mais barato,
mas principalmente é um processo muito mais dialogado, né? Então a gente consegue atender essas comunidades, né, de uma forma bem melhor quando a gente faz o nosso processo seletivo. Então aqui os RAPs a liquidar de 2022, somatório desse, somando 368 mil. Os saldos de empenho passíveis de se tornar RAP atualmente, né, até dia 9, 886 mil. E o total de RAPs para 2023, esses R$1.254.000. Então, o que nos preocupa... Cauã, eu respeito essa probabilidade de vocês, mas está longe da realidade. Pelo menos no caso do IEG, nós temos notas fiscais, estou devendo quase 15 mil de transporte lá para o Marcelo, entendeu? Estamos com notas fiscais de serviço que vão entrar esse mês. Já foi empenhado o recurso, professora? Não, o Cauã... Não foi empenhado? Não, esse a gente está reforçando. Não foi ainda empenhado, foi solicitado, mas já está a solicitação feita lá para... O processo já foi para a PROAD, só estou aguardando que eles empenhem. Esse espelho vocês pegaram de quando? Dia 9. Do CIAF? Dia 9. Agora, não, só... Do dia 9, isso, pois importante... Aí já nesse período, já tem pedido de empenho, tá? Inclusive para cobrir esse rombo lá no transporte, e temos notas fiscais de serviço que foram realizados em novembro, serviço de manutenção de equipamento, né? Que é um valor considerado, ou seja, pelo menos do IEG, isso vai cair bastante, viu? Até final de novembro. Certo. Olha, Ana Cleide, eu fico parcialmente satisfeito de ouvir isso. Eu fico satisfeita. Eu te digo, eu vou já te dizer porque eu parcialmente. Fico satisfeito da execução, né? Como eu falei, para a gente aqui na Proplan, quando a unidade está executando, a gente fica satisfeito. Quando ela está executando com qualidade, né? Pensando no planejamento, né? Executando de forma planejada, não executando ali porque tem que executar no final do exercício, né? A gente fica satisfeito, com certeza. Agora, uma ressalva que eu gostaria de colocar é que é previsto em lei, inclusive, uma ilegalidade de a gente contrair despesas sem prévio empenho. Então, ter notas fiscais emitidas sem que o recurso tenha sido sequer empenhado é ilegal. Então, é um procedimento que não deve ser repetido. Se você sabe que vai ter... Cauã, desculpa, nem continua nesse tema, porque isso, é claro, não existe. Assim? Contrair despesa sem prévio empenho. O recurso está empenhado. Porque eu perguntei se tinha sido empenhado. Está empenhado. Está empenhado, não, só não foi liquidado ainda, eu posso ter me expressado mal, nem existe, a PROAD nem iria permitir isso, Cauã. A PROAD nem iria permitir isso. Infelizmente, Ana Cleide, acontece sim. A gente vê acontecer aqui mas não é o caso. Não é o caso, por isso... Certo, desculpa, beleza. Mas por isso que eu te interrompi. Porque não é o caso, tá? Esse caso que eu te falei de notas, nossa, a gente só contratou a empresa, só trouxe a empresa depois de estar tudo certo, tudo empenhado. O que eu te falei do rombo lá no transporte é porque a gente tem sim o empenho, só que ele foi insuficiente para cobrir o rombo de combustível do mês. A gente só apenas teve que reforçar, solicitar o reforço do empenho, entendeu? Para cobrir, não é nada, tudo legal, nada sem empenho, nada fora do... Não, eu entendi, porque é só por causa de uma questão de comunicação, né? Por isso que eu perguntei se tinha sido empenhado, né? Mas como você falou, corrigiu, foi empenhado de fato. Renato? Ana, eu acho que você está falando dos saldos de empenho de 2022, né? Mas sobre esses 62 mil de RAPs que já estão inscritos em RAPs, tem a previsão de liquidação até dezembro? Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. A liquidação... Eu acho que a Ana caiu, será? Que a Ana Cleide passou, em relação, ela não passou o detalhamento, mas ela falou que, por exemplo, uma boa parte, 19 mil são livros. Isso.
Aí tem previsão São de- livros, tem uma parte em torno de R$ 10.000 de material gráfico, e passagens, né? material gráfico, que inclusive eu mandei o processo em agosto e até agora não saiu nada, mas o Júnior tem me dado feedback, eu tenho acompanhado isso e visto os problemas que eles têm enfrentado, né, com relação à editora, à gráfica. E a outra parte, Renata, é passagem. Então, passagem, elas estão sendo emitidas. Nós emitimos, inclusive, ontem eu solicitei mais 2 passagens. Tá? Agora, eu tenho quase certeza que a gente não vai conseguir executar tudo isso, tá? Das passagens, porque foram previstas para um evento agora, eles fizeram a previsão de 5 professores e só vieram 3. Então, essas 2, com certeza, esse saldo que era para essas 2. Mas eu tenho acompanhado isso com o Arliba, tá? Inclusive, ontem eu reuni com ele para a gente tratar desses assuntos. Aproveitando esse gancho do serviço gráfico, né, Ana Cleide, é mais um exemplo do problema da gente deixar o risco, né, envolvido a gente inscrever empenhos em restas a pagar, né? Se a gente tem problema com esse fornecedor específico, né, de serviços gráficos, a gente fica na mão dele. Se esse recurso fosse o orçamento do exercício, né, você já poderia ter cancelado o empenho, remanejado por rotação, que você saberia que ia sair. Mas, infelizmente, sendo resta a pagar, caiu minha internet aqui. Tá dando para ouvir Estou agora, te ouvindo, professora Gabi. Eu acho que Gabi, caiu a rede caído, do Cauã. Isso, retornei. Eu tô até aqui no BMT, né? Caiu, mas voltei já rápido. Dávia, eu não consegui te ouvir. Oi. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cauã. Mas nesse sentido, a fala, né, que a professora estava falando ali também, estou vendo os nossos dados, eu acho super importante realizar essas reuniões de acompanhamento, mas, assim, tem coisas que já, por exemplo, da gráfica, né, foi uma confusão e, felizmente, foi resolvido. Então, agora vai sair esse dinheiro, né, esse dinheiro das gráficas, os 7 mil, por exemplo, que tem ali em Orixi, e aí, então, já vai ser executado. Com relação ao transporte, a gente também teve um pequeno problema que faltou um pouco de recurso para a gente, então a gente vai entrar o ano já devendo um pouquinho, mas é porque teve a questão da visita do MEC, a gente teve que pagar uns transportes para trazer material, enfim, né. E outra questão que a gente estava tendo dificuldade, um pouco era no despacho dos processos, né, então estavam demorando para retornar, para a gente voltar aos empenhos que a gente teve que mudar. Mas parece que já agilizou aqui o processo, tá? Então é só para colocar que que pode ficar tranquilo que o recurso vai ser executado aí, tá? Mas ele fica só parcialmente satisfeito, Dávia. Parcialmente tranquilo que eu ia falar, porque a gente só fica... Quando a gente dá esses retornos. A gente só fica totalmente tranquilo quando o recurso de fato foi executado. Até porque eu entendo, né, colega, eu já tive na posição de vocês como diretores de unidade, tem alguns fatores que não dependem, né, do gestor, né? Tem diversos fatores administrativos que podem impedir a execução do recurso, né? E aí, quando esse recurso está em RAP, isso se torna um problema maior, porque a gente tem menos mobilidade, a gente tem zero mobilidade desse recurso. O Jonas pediu a palavra. É verdade, esse da gráfica é um exemplo mesmo. Olha, Cauã, você tem toda a razão. Bom dia a todos, estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Sim, né? Então, só pegando o gancho da fala da professora Dávia, eu acredito que nas unidades, nos campi,
um dos problemas é a vinda dos professores, né, para atender o Prodisciplina. Então, está somando um valor muito alto aí nesse resto a pagar. Na verdade, já está planejado esse recurso. E como tem muitos professores previstos para vir em janeiro, e aí a gente tem um problema que a gente está tentando resolver. Vamos fazer até uma reunião na segunda-feira para ver o que a gente pode fazer nesse ajuste. Eu acredito que isso está somando bastante nesse resto a pagar aí previsto para 2023, mas na verdade esse orçamento ele está previsto, já está todo encaminhado. Eu acredito que em todas as unidades dos campos que estão nessa situação. Uma vez que não vai ser possível, né, passar o orçamento o nosso calendário ficou meio cruzado, e passar o orçamento desse ano, 2022, para o orçamento do ano que vem. E aí é um ajuste aí que a gente precisa fazer de imediato para ver se a gente consegue vencer essa fase aí. Mas eu acredito que está pesando muito nesse orçamento aí previsto dos campi, né? Então, acho que na reunião da segunda-feira a gente vai fazer uma proposta de ajustes aí e vai estar contemplado, né? Mas aqui na nossa unidade eu acredito que a gente já venceu todo o nosso orçamento, já está tudo planejado. Eu acredito que vamos vencer, eu acho que uns 100% aí. Pode ficar despreocupado também, né? Eu acho que já é parcialmente também, mas a preocupação é atender aí o Prodisciplinas, né? Que está bem complicado aí os professores para vir para janeiro, né? Uma vez que continua o calendário 2022.1. Ok, Jonas. Essa questão das diárias a gente discute segunda-feira, né? Lembrando que não é possível empenhar e resta pagar diárias e ressarcimento, né? Então a gente não tem como simplesmente escrever resta pagar, mas a gente tem uma proposta em relação a isso. O importante é colocar, Jonas, e aí até pelos números, né? A gente vê claro que o orçamento dos campi é um pouco menor, né? E tem um recurso inerente a deslocamento, né, bastante significativo, mas a execução, a liquidação, como a gente mostrou nos slides anteriores, nos campi, está me deixando um pouco mais tranquilo do que nas unidades da sede, né? Da sede eu vejo uma questão um pouco mais problemática, porém, né, uma Calma, maior de recurso. Não, né, calma, eu tô. Em relação... A gente já tem uma boa proposta para vocês. Na verdade, a gente já tem uma boa orientação, né? Então, como a gente vai fazer? Qual que é a nossa ideia? Deixa eu, antes de mostrar a fórmula aqui, qual que é a nossa ideia? A gente vai estabelecer a seguinte prática. A gente vai converter recurso que seria inscrito em RAP em orçamento novo para as unidades no exercício posterior. É claro que eu preciso fazer... Por que a gente vai fazer isso? Para retornar ao gestor a flexibilidade para que ele possa lidar melhor com os problemas administrativos e executar melhor aquele recurso. Como eu falei, nossa preocupação na Proplan não é retirar recursos das unidades acadêmicas, não é esse nosso objetivo, pelo contrário, é que esse recurso seja bem executado. Então, a gente pretende fazer uma conversão desses recursos que possivelmente seriam colocados em RAP, né? Aliás, os recursos que serão, não os possivelmente, os que serão colocados em RAP, a gente faria uma conversão para orçamento novo. Como a gente vai fazer... Leida, um momentinho, deixa eu só concluir aqui o raciocínio e já passa a palavra. Como a gente vai fazer... Isso faz parte da nossa política de incentivo à anualidade do gasto orçamentário, né? Então, como a gente vai fazer esse procedimento? É um plus. Vocês vão receber um aporte em orçamento novo em relação ao RAP que vocês vão deixar que a gente vai centralizar. O que vocês vão fazer? Como que vai ser esse procedimento? Aqui a gente tem o saldo orçamentário de 2022. Vocês vão ter os saldos orçamentários. Lembrando que a gente precisa respeitar o cronograma da PROAD, né? Então, até dia 25 de novembro, ou seja, até a próxima sexta-feira, vocês precisam enviar os processos de empenho, todos os processos de empenho para a PROAD. Então, a gente vai ter já as ações que serão feitas com orçamento em 2023
e a gente vai ter, vocês vão planejar o que vocês vão executar ainda e vão escrever em RAP, o que vocês vão executar, apenas o que vocês vão executar de janeiro até março. Então, o que for para executar até março, vocês vão escrever em RAP. Eu vou já mostrar a planilha para vocês aqui e depois eu volto o raciocínio. Aqui é a planilha que vocês vão enviar à PROAD. Então, o número do empenho, justificativa para inclusão em resto a pagar, o valor daquele empenho e a previsão de liquidação de janeiro a março. Qual que é a lógica, né, de janeiro a março? É justamente o período que a gente está em 12º, né, até a aprovação da lei orçamentária, até a gente poder aprovar nosso PGO. Então, é interessante a gente ter o orçamento de resto a pagar para esse momento que nem a universidade ainda não tem orçamento, né? Tem essa execução até março. Lembrando que, no caso de editais, é permitida a execução além de março, do exercício posterior. Então, informando o prazo de vigência daquele edital, que o recurso está associado, ele pode ser executado ao longo do ano seguinte, conforme a vigência do edital. E aí, nesse caso de editais aqui, como está na observação, não é necessário informar a previsão de liquidação. Então tá. Então vocês estão encerrando o exercício, sabem o que vão gastar esse ano, sabem o que vão gastar até março, né? Planejaram o que vão gastar até março. A diferença disso, caso haja saldo orçamentário, ou seja, a diferença, né, do planejamento mais do saldo orçamentário, deverá ser devolvido à Proplan, para que em 2023 esse orçamento seja convertido em novo orçamento do LOA 2023 com aporte para a unidade. Aí eu vou explicar aqui como que a gente faz o procedimento, né, contabilmente, porque a gente de fato precisa escrever em RAP. O que a Proplan vai fazer? A gente vai centralizar esse recurso, vamos empenhar no contrato de energia elétrica. Isso, Ana Cleide. Então você pode incluir, como você tem campo previsto até fevereiro, pode incluir no teu planejamento de janeiro a março aí as execuções e deixar em resto a pagar o que for para pagar esses campos. Então, voltando aqui, o que a gente vai fazer com esse recurso que vai ser devolvido, né? Essa devolução? A gente vai pegar esse recurso, vamos empenhar no nosso contrato de energia elétrica. Por que no nosso contrato de energia elétrica? Porque o nosso contrato é um contrato muito grande, né, de valor expressivo, e é um contrato de fornecedor único. A gente nunca vai romper com a Equatorial Energia, né, no médio prazo, enquanto eles ainda existirem e forem a concessionária aí de energia elétrica do Estado. Então, a gente empenha no contrato de energia elétrica esses recursos devolvidos pelas unidades. No exercício posterior, a gente vai retirar do orçamento que seria de energia elétrica, a gente retira já o que está garantido pelo RAP e aí a gente tem o orçamento novo para a gente disponibilizar para as unidades, certo? Agora, uma questão é a seguinte: se eu devolvesse 100% do recurso para as unidades, né, como orçamento novo, isso não seria uma medida de incentivo à execução do recurso no exercício financeiro. Eu preciso ter uma medida que desincentive isso. Então, a gente vai devolver 80% do recurso que a gente vai recolher, a gente devolve como orçamento novo. Ainda assim, é um ganho para o gestor, porque ele vai ter esse recurso livre. Então, olha, 80% do recurso que a gente vai ser devolvido a Adiplan, a gente vai aportar na matriz do PGO da unidade, então vai ter um aporte, né, dessa conversão de RAPs em orçamento novo, e aí você vai ter o orçamento total. Então, 80% da devolução do ano anterior, mais o PGO do recurso, né, que já receberia normalmente, e aí o orçamento total da unidade. E o que a gente vai fazer com esses 20% que a gente está retendo no processo? Olha, como eu lembrei para vocês, o interesse da Proplan é desenvolver as unidades acadêmicas, né? Então, a gente vai pegar esses 20%, vamos colocar em ações vinculadas ao objetivo estratégico PI 01, previstas no plano de gestão. Esse objetivo estratégico é o levar os cursos de graduação e pós-graduação a alcançarem níveis de excelência, níveis de qualidade de excelência preconizados em avaliações institucionais internas e externas, ou seja, a gente está devolvendo recurso novo, o que seria RAP, um recurso engessado, um recurso
arriscado, a gente está devolvendo em orçamento novo para as unidades, 80%, e os outros 20% vão ser aplicados nas unidades, através desses programas direcionados à melhoria dos cursos de graduação e pós-graduação. Aí eu vou trazer aqui uma lista de ações, né, de ações que são possíveis de receber orçamento dessa fonte. Claro que aí a definição precisa disso, a gente vai fazer ao longo, né, do nosso planejamento orçamentário, de acordo com outras disponibilidades orçamentárias para financiar as ações estratégicas, né, mas esse é o rol. Então, fortalecimento da CPA, programa de nivelamento estudantil, ampliação do programa de ajuste de percurso acadêmico, programa de qualificação do curso de graduação, o programa de fortalecimento da qualidade de pós-graduação, prodisciplinas, implantar o diploma digital, esse já saiu, programa de apoio e acreditação da extensão, a gente pode aplicar recurso dessa fonte nesse programa, institucionalização das coleções da UFOP e por aí vai, né? Então a gente tem uma série de ações, o plano de gestão está disponível, né, no site da UFOP. A gente tem uma série de ações vinculadas a esse objetivo estratégico. Então é esse procedimento que a gente vai adotar no final do ano. A gente entende aqui pela Proplan que é uma ação para melhorar a gestão orçamentária das unidades. A gente vai facilitar, como a Ana Cleide já gostou da ideia, né? A gente vai facilitar bastante a gestão orçamentária, reduzindo essa amarra do resto a pagar, né? E, por outro lado, a gente vai, com esses 20%, a gente vai fomentar ações que vão ocorrer, de fato, na própria unidade, né? Na própria unidade acadêmica. Leida? Oi, professor, bom dia. Está me ouvindo? Estou sim. Tá. Eu acho que o senhor até já adiantou a minha pergunta, que era em relação a auxílio estudantil. Eu tinha comentado lá no início, no chat, que nós temos empenhado 12 meses de bolsa para estagiário. Na verdade, 6 meses de cada estagiário. Esses estagiários eles estão conosco desde maio desse ano, finaliza o contrato agora em novembro, e aí eu empenhei, acho que está em junho, acho que eu empenhei já prevendo a prorrogação desse contrato. Obrigatoriamente, a lei pede que nós tenhamos 6 meses de vínculo, no mínimo, né? Então, eu empenhei até maio do ano que vem. Então, isso obrigatoriamente tem que virar rápido, não tem jeito. Como o senhor falou, então ele passa de março, né? Mas como está atrelado ao edital, a gente tem garantia disso, né? Não preciso trazer para virar crédito de novo, não, né? Isso, mas é preciso que seja informado, né, que a PROAD vai tratar de todos os empenhos, né? Então, o empenho que não tiver uma informação, ele vai cancelar. Entendi, então eu vou ter que observar essa peculiaridade desse edital, desse RAT. Isso está previsto, né, nos nossos casos. Deixa eu colocar aqui na planilha. Olha aqui. Então, é só informar aqui, você vai informar aqui o edital, né, o número do empenho do edital, o edital qual é, a vigência dele. E aí não precisa informar a previsão de liquidação, porque já subentende-se, né, que a liquidação vai ocorrer até o final da vigência do... Isso, gradativamente, mês a mês. Isso, sem problema. Certo. Só informar nessa planilha aqui, não vai ser convertido. Certo, obrigada. Cauã, a professora Georgiane queria falar. Professora Georgiane. Professora Georgiane tem a palavra. Nos ouve? Eu acho que ela até caiu. Ah, não, está aqui. Professora Georgiane. Ela pediu aqui no WhatsApp, dizendo que tinha inscrito, eu acabei não vendo. Sim. Eu estou vendo aqui que ela está logada num dispositivo móvel. Tá nos ouvindo, Georgiane? Vou mandar uma mensagem para ela aqui, se ela ainda quiser fazer uso da palavra. Cauã, enquanto ela não entra, é só para reforçar que a gente precisa realmente seguir esses prazos da portaria da PROAD para estar enviando. As unidades precisam enviar aquela planilha com o planejamento até março dos empenhos
até o dia 25, que é o prazo, né, que a PROAGE deu para estar enviando os processos. Então, assim, a gente precisa realmente que as unidades sigam esse prazo para que a gente consiga se organizar, né, em termos dos saldos que vão ficar, quanto vai migrar de RAP para 2023, e a gente consiga também reorganizar o orçamento como um todo, tá? Porque se tiver atraso, aí atrasa tudo e acaba que a gente não consegue fazer um replanejamento a tempo, visto que a gente só tem praticamente um mês para fechar todo o orçamento, né? E a gente preza para que a gente não perca nenhum orçamento, tá? Então, peço mais uma vez que atentem para esses prazos. Que é uma cadeia, né? Quando um atrasa, vai atrasando todos os outros. Então, agora... E aí, quem está lá 30 de dezembro tentando empenhar, tentando fazer uma ação, não consegue. Bom, obrigada. Oi, gente, voltei. Não estava conseguindo abrir o microfone nem a câmera. Travou tudo. Na hora que eu puder falar, é só me chamar. Pode falar, professora Georgine. Bom dia a todos, todas e todes. Agradecer à Proplan pela reunião, muito esclarecedora, acho importante esse acompanhamento dos nossos orçamentos. Eu acho que eu vou falar até atemporal, mas é só também para falar um pouco da nossa unidade. Nós temos 10 mil já empenhados na compra de no-break e os demais estão empenhados em diárias e passagens de combustível, né? Então, no nosso cálculo aqui, professor Cauã, a gente tem 99% já executado, já planejado para executar. No caso dos no-breaks, já foram comprados, e etc, etc. Essa é a informação que nos deram, mas já está empenhado, tá? Só para a gente atualizar aí o controle da Proplan. E era isso. Sobre os restos a pagar, a gente está acompanhando aqui os seus esclarecimentos. Obrigada. Obrigado, Georgine. Bom, no mais, era isso. A gente vai, a PROAD, né, o Arlivan, vai enviar um memorando informando esse mesmo procedimento, né, que eu detalhei para vocês aqui, e o anexo com aquela planilha, modelo, para que vocês enviem conforme o cronograma da PROAD e sigam os ritos, junto aos outros ritos, né, que a gente sempre faz em final de exercício. Não sei se Renata, se quiser fazer alguma complementação, no mais, eu gostaria de agradecer... Não, professor, obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença da minha equipe aqui da Diplan, a Ingrid, Júnior, Renata. Gostaria de agradecer a presença dos administradores e dos gestores de unidade acadêmica. É muito importante, né, e a gente vem apostando bastante nisso, a Proplan, no papel dos administradores junto às unidades acadêmicas. A gente entende que os administradores têm um papel central junto aos gestores para uma execução, até para as unidades acadêmicas cumprirem sua missão, né? Uma boa execução dos recursos, um bom funcionamento da unidade acadêmica vai muito pelo administrador, né? Então, eu gostaria... Zilomar e Poliane também estão presentes. Muito obrigado. Gostaria muito de Charles... Está toda a equipe, então. Muito obrigado ao pessoal da Diplan. Então, gostaria de reforçar, né? A gente comunicou isso junto ao Fórum de Diretores dos Campi. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para externar aqui para todas, né? Os gestores e administradores. A gente está executando, né, ao longo desse ano, no contexto do nosso programa Escola de Gestores, né, que é um programa iniciado agora na gestão da professora Denise, para trabalhar com as turmas de gestores e promover transformações na cultura organizacional, né? Então, a gente estamos realizando esse ano as capacitações em planejamento operacional junto às nossas unidades administrativas. Vamos realizar no próximo ano, início do exercício, provavelmente em fevereiro, vamos entrar em contato para a gente alinhar isso bem. Vamos realizar também as capacitações em planejamento operacional para as unidades acadêmicas.
tanto os campi quanto as unidades da sede. A gente pretende fazer isso, uma turma única, né, de unidades acadêmicas, campi e sede, envolvendo os gestores e os administradores. Então, gostaria de reforçar que a gente busca um trabalho aproximado, a gente acredita no diálogo e é claro, né, do que compete a nós como PROPLAN, promoção da cultura de planejamento e a promoção de boas práticas de gestão do orçamento. Então, a gente conta com vocês como parceiros, né, os administradores como parceiros fundamentais e também os gestores de unidade como parceiros, para que a gente tenha uma execução de recursos qualificado e um bom andamento, né? No curso de planejamento operacional, a gente vai verificar, a gente tem um módulo de diagnóstico situacional, também a gestão de processos e gestão de projetos. Então, eu acredito que a gente vai conseguir, inclusive, melhorar alguns processos administrativos e de acompanhamento e processos administrativos para que a gente tenha uma execução cada vez melhor nas unidades acadêmicas também. Então, muito obrigado a todos. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, pessoal, bom trabalho. Obrigada. Quinto. Boa tarde. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos que vamos. Semana que vem tem com todo mundo. Amém. Vou vestir minha camisa verde e amarelo. Agora! Tchau, gente. Valeu, pessoal. Bom dia.